Você não está aqui por acaso. Antes que alguém conhecesse sua história, Deus já tinha um propósito em suas mãos. Você não está aqui por acaso. Há um chamado dentro de você, mesmo que o caminho esteja escondido. Deus sabe onde vai te conduzir. Você não está aqui por acaso. Sua vida carrega uma missão. O que hoje parece confuso, amanhã fará sentido em suas mãos. Por muito tempo eu me comparei, olhei para outras vidas e perdi minha direção. Achei que precisava ser como alguém para merecer espaço e aprovação. Cada porta fechada parecia prova de que eu nunca encontraria meu lugar. Mas tua voz entrou no meu silêncio. Filha, eu te chamei para caminhar. Tu conheces meus dons e fraquezas, as perguntas que ainda não sei responder. Sabes por que certas fases doeram e o que cada processo veio ensinar. Nada foi desperdiçado em tua presença. Até as lágrimas podem preparar um coração capaz de acolher, servir e amar. Há um propósito sobre a minha vida, há uma direção que vem do céu. Eu não sou fruto do acaso, sou parte de um plano fiel. Há um propósito sobre a minha vida, mesmo quando eu não consigo ver. Se Deus começou esta história, Ele também vai me ensinar a viver. Eu não preciso ter todas as respostas, só preciso dar o próximo passo em fé. Quem me chamou conhece o caminho e continuará me mantendo de pé. Talvez meu propósito não venha com aplausos, nem pareça grande aos olhos de alguém. Talvez comece numa mesa, num cuidado, numa palavra que faz bem. Livra-me da pressa de ser reconhecida, que eu não confunda visibilidade com chamado, nem sucesso com favor. Ensina-me a servir quando ninguém vê, a permanecer fiel no pouco e a não abandonar o processo. Minha vida tem sentido, meu caminho está em tuas mãos. Eu não sou o que disseram sobre mim. Eu não sou a rejeição que vivi. Eu não sou apenas meus erros. Eu não fui esquecida pelo céu. Sou chamada pelo nome, sou conhecida por Deus, sou guardada no processo. Há um propósito sobre mim. Não preciso imitar outra história. Deus trabalha de formas diferentes e o caminho dele continua sendo bom. Senhor, mostra-me onde posso servir e o que preciso aprender. Abre meus olhos para as pessoas que colocaste perto de mim. Dá-me coragem para usar meus dons, sabedoria para não me perder e humildade para aceitar correção. Se eu estiver numa fase de espera,
quem perdeu a direção, quem se sente sem valor e quem pensa que chegou tarde demais. Traz clareza para cada decisão, cura a comparação e devolve a coragem de tentar. Mostra que propósito não é competição, é resposta, serviço e entrega. Que cada mulher ouvindo esta canção entenda que sua vida importa. Há um propósito sobre a nossa vida, há uma direção que vem do céu. Nós não somos fruto do acaso, somos parte de um plano fiel. Há um propósito sobre a nossa vida, mesmo quando não conseguimos ver. Se Deus começou esta história, Ele também vai nos ensinar a viver. Não precisamos ter todas as respostas, só precisamos dar o próximo passo em fé. Quem nos chamou conhece o caminho e continuará nos mantendo de pé. Você não está aqui por acaso, sua amigo. Antes tente sem valor, e quem pensa que chegou tarde demais. Traz clareza para cada decisão, cura a comparação e devolve a coragem de tentar. Hey, 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 Você foi escolhida para este tempo. Não é tarde, não nasceu no lugar errado. Há algo em sua vida que o céu decidiu usar. Você foi escolhida para este tempo. Há uma missão esperando o seu sim. Mesmo que ainda não veja o caminho, Deus já preparou passos para você seguir. Você foi escolhida para este tempo. Sua história não termina aqui. O que parece pequeno nas suas mãos pode alcançar alguém e fazê-lo sorrir. Talvez você tenha passado anos tentando caber em lugares que não eram seus. Talvez tenha diminuído seus sonhos para não incomodar ninguém ao redor. Talvez tenha chamado de fracasso aquilo que era mudança de direção. Mas Deus não desperdiçou nenhuma fase, nenhuma lágrima, nenhuma estação. O que você aprendeu no vale pode virar abrigo para outra pessoa. A dor que quase calou sua voz pode ensinar alguém a recomeçar. Seu propósito não nasceu do aplauso, nem depende da aprovação. Ele cresce quando você obedece ao que Deus colocou no coração. Há um chamado sobre você, há uma semente para florescer. Há uma voz que precisa ser ouvida e mãos que ainda vão servir. Há um chamado sobre você. Não enterre o que Deus confiou. Dê um passo mesmo com medo. O céu não se enganou quando te chamou. Não é acaso, não é atraso, não é pequeno demais. Deus conhece o caminho e sabe onde você vai chegar. Não confunda propósito com fama, nem todo chamado sobe um palco. A missão numa casa cuidada, num conselho, num abraço, num trabalho feito com verdade e numa oração feita em segredo. Talvez seu sim comece hoje com algo simples que ninguém percebe. Talvez seja estudar outra vez, servir ou aprender. Talvez Deus use este tempo para formar caráter e direção.
Cura em mim a comparação, tiro o medo de começar pequeno. Liberta-me da necessidade de provar valor o tempo inteiro. Dá-me clareza para reconhecer meus dons, disciplina para desenvolvê-los e humildade para aprender. Se eu insistir em algo que não pertence ao teu plano, dá-me paz para soltar. Se eu estiver parada por medo, dá-me coragem para avançar. Coloca pessoas sábias no caminho e guarda meu coração da vaidade. Que meu propósito nunca seja apenas sobre mim, que aquilo que eu receber também alcance outras vidas. Faz de mim resposta, ponte, cuidado e esperança. Que minha presença carregue tua luz onde houver cansaço. Para esta geração, há uma palavra em sua boca. para este tempo, há uma resposta em suas mãos. para alguém que quase desistiu, Há esperança na sua história. para um caminho ainda fechado, a fé na sua oração. Não diga que não tem nada, Deus usa o que você entrega. Não diga que é tarde, o céu trabalha com recomeços. Não diga que é pequena, uma semente carrega a floresta. Há um chamado sobre nós. Há uma semente para florescer, Há uma voz que precisa ser ouvida. e mãos que ainda vão servir. Há um chamado sobre nós. Não vamos esconder o que Deus confiou, daremos passos mesmo com medo. O céu não se enganou quando me chamou. Você foi escolhida para este tempo, não por acaso, mas por direção do Deus que começou esta obra. Vai conduzir a decisão. Não é tarde, não nasceu por acaso, não está esquecida. Você foi escolhida para esse tempo. Amém. Amém. Antes que o mundo dissesse quem eu deveria ser, Deus já conhecia meu nome. Antes de eu compreender meus dons, Ele já via o caminho inteiro. Eu não sou um acidente, há propósito em mim. Por muito tempo tentei caber expectativas que não nasceram no céu. Mudei meu jeito, escondi minha voz e quase perdi o que Deus me deu. Comparei meus primeiros passos com o caminho pronto de outra pessoa. Chamei de pouco que estava começando e de fracasso que ainda amadurecia. Mas tua presença me trouxe de volta ao lugar onde minha identidade nasceu. Tu disseste não copie outra história. Eu não errei quando criei você. Cada dom que eu não soube reconhecer pode encontrar sentido em tuas mãos quando eu decido te obedecer. Deus não errou quando me chamou, não colocou sua luz no lugar errado. Mesmo que eu ainda esteja aprendendo, meu propósito não foi cancelado. Deus não errou quando me chamou, minha vida não passou despercebida. Há uma missão crescendo em silêncio, há uma direção sobre a minha vida. Eu não preciso ser outra pessoa, não
não preciso correr pra provar meu valor. Quem conhece o início, o fim da estrada é o mesmo Deus que me chamou. Ainda há caminho. Deus continua trabalhando em mim. Talvez meu chamado comece simples, num serviço feito com dedicação. Nem toda missão recebe aplausos, nem todo fruto aparece de uma vez. Há sementes que crescem no secreto antes de alimentar muita gente. Livra-me da pressa de aparecer, ensina-me a construir com verdade. Que eu não troque caráter por destaque, nem propósito por popularidade. Se eu tiver de aprender, dá-me humildade. Se eu tiver de esperar, dá-me paz. Se eu tiver de mudar de direção, dá-me coragem para avançar. Eu não sou a comparação, Eu não sou a rejeição, eu não sou o do passado. eu não fui esquecida por Deus. Sou chamada pelo nome, sou formada pela graça. Sou guiada no processo, minha esperança não fracassa. Senhor, mostra o próximo passo, não preciso ver o caminho inteiro. Dá-me fidelidade para hoje, coragem para começar pequeno. Revela os dons que enterrei por medo e cura minha necessidade de aprovação. Se eu estiver no caminho, não vem de ti, dá-me paz para soltar. Se eu estiver parada por insegurança, dá-me fé para avançar. Que meu propósito não seja ego, mas serviço, cuidado e amor. Usa minha história para levantar alguém e fazer tua luz chegar onde houver dor. Propósito na minha voz, há propósito nas minhas mãos, há propósito na minha história, A propósito na minha compaixão. o que Deus colocou Em mim, não nasceu para ficar escondido. vou aprender, vou crescer, Vou servir, vou seguir. não é tarde, não acabou. O processo também faz parte daquilo que Deus começou. Talvez eu ainda não saiba o nome exato da minha missão, mas já posso viver com verdade, amar melhor e prestar atenção. Propósito também é ser fiel quando ninguém estava observando. É continuar plantando com esperança quando o fruto ainda está demorando. É dizer sim ao pequeno começo, sem desprezar o que ele pode gerar. Uma semente nas mãos de Deus carrega mais futuro do que posso imaginar. Deus não errou quando nos chamou, não colocou sua luz no lugar errado. Mesmo que ainda estejamos aprendendo, nosso propósito não foi cancelado. Deus não errou quando me chamou, nossa vida não passou despercebida. Há uma missão crescendo em silêncio, há uma direção sobre a nossa vida. Mas não precisamos ser outra pessoa, não precisamos correr para provar valor. Quem conhece o início, o fim da estrada é o mesmo Deus que nos chamou. Eu não estou aqui Por acaso, Deus não errou meu nome, Deus errou-me. Deus não errou meu tempo, Deus não errou meu chamado. Ainda estou aprendendo, mas já posso dizer sim. Amém. Amém. Há um lugar que só você
pode ocupar. Há uma voz que só você pode entregar. Deus não repetiu sua história. Existe propósito no seu jeito de servir. Há um lugar que só você pode ocupar. Uma semente que só você pode plantar. Mesmo que hoje ninguém consiga perceber, Deus já vê o fruto que vai nascer. É um lugar que só você pode ocupar. Não pela força, mas por direção. Quando você entrega o que recebeu, o céu transforma um pouco em missão. Eu passei tanto tempo procurando uma confirmação em cada olhar. Queria ouvir de alguém que eu era capaz, que ainda havia espaço pra tentar. Mas quanto mais buscava aprovação, mais distante eu ficava de quem sou. Até que tua voz me encontrou no secreto. Filho, eu não errei quando te chamei. Tu conhece meus limites e talentos, o que faço bem e o que preciso aprender. Não esperas perfeição para me usar. Esperas um coração disposto a crescer. Uma vida tocada pela obediência já é motivo suficiente para dentro de mim. Vai florescer em tua direção. Minha voz não é pequena, minhas mãos não são inúteis. Minha história não foi desperdiçada. Meu tempo não chegou tarde demais. Sou chamada para servir, sou formada para aprender, sou enviada para amar algo que Deus quer fazer através da minha vida. Propósito não é viver no centro nem receber aplauso por fazer o bem. Às vezes ele mora no cuidado diário, num conselho não me escuta, num amém. Às vezes ele cresce quando ninguém vê, enquanto Deus fortalece o caráter. Livra-me da comparação silenciosa de medir meu valor pelo caminho de alguém. Se outra pessoa avançar primeiro, ensina-me a celebrar sem me diminuir. O mesmo Deus que escreve caminhos diferentes sabe onde vai me conduzir. Meu caminho tem sentido, meu sim pode alcançar alguém. O céu continua trabalhando em mim. Senhor, mostra-me o próximo passo. Não preciso enxergar o final. Dá-me disciplina para desenvolver meus dons e humildade para começar simples. Se houver medo de falhar, lembra-me que o processo também ensina. Se houver orgulho escondido, quebra em mim o que não combina contigo. Coloca pessoas sábias no caminho, gente que corrija sem apagar minha voz. Dá-me coragem para ouvir, maturidade pra mudar e constância pra continuar. Que meu propósito nunca seja vaidade, mas serviço, cuidado e verdade. Usa minha vida para levar esperança a quem pensa que não tem mais lugar. Eu vou plantar onde Deus mandar. Eu vou servir onde Deus colocar. Eu vou aprender sem me envergonhar. Eu vou crescer sem me comparar. Se a porta abrir, entra e compara. Se a porta fechar, vou confiar. Se o caminho mudar, seguirei tua voz. Meu propósito não depende de controlar. Não é sobre ser bicha, é sobre ser fiel. Não é sobre chegar primeiro, é sobre obedecer ao céu. Uma pequena semente em tuas mãos pode alimentar muitos sonhos. Talvez alguém precise da palavra que você ainda tem medo de dizer. Talvez alguém encontre coragem ao ver você também recomeçar. Talvez sua história tenha atravessado vales para que hoje saiba acolher.
você ainda não saiba, porque atravessou certos caminhos. Talvez ainda não consiga perceber, mas o céu não desperdiçou sua história. Quem disse que você chegou tarde? Quem disse que seu tempo acabou? Quem mediu sua vida por uma queda e decidiu que nada mais restou? Quem disse que seus dons são pequenos? Quem disse que sua voz não tem valor? Quem transformou uma fase difícil numa sentença sobre quem você é? Deus não chamou você pelo medo. Deus não escreveu seu nome no acaso. Há partes do caminho que só serão compreendidas quando você olhar para trás. As lágrimas ensinaram sensibilidade, a espera formou perseverança. Os dias em que você se sentiu invisível não apagaram sua importância. Talvez você ainda esteja no começo, talvez precise aprender mais um pouco mais. Começar pequeno não significa pensar pequeno. Uma semente não parece uma floresta, mas já carrega futuro por dentro. Ainda há caminho, ainda há propósito, ainda há tempo para recomeçar. O Deus da graça continua chamando, mesmo depois de tudo, mesmo depois de tudo. O céu não desistiu de você, o céu não desistiu de você. Ainda há propósito em sua vida. O que hoje parece sem sentido, amanhã pode se tornar uma saída. O céu não desistiu de você, seu chamado continua de pé. Dê mais um passo mesmo pequeno, Deus vai sustentar sua fé. Não enterre aquilo que recebeu, não despreze o que nasceu em oração. Há uma missão esperando seu sim, há uma direção para o seu coração. Talvez você tenha tentado viver o propósito de outra pessoa. Talvez tenha corrido atrás de lugares que nunca foram preparados para você. A comparação roubou sua alegria e fez parecer que todas avançavam, enquanto sua história permanecia parada. Mas Deus trabalha de formas diferentes. Há caminhos que florescem depressa e outros que criam raízes primeiro. Não chame de atraso o tempo em que Deus fortalece seu interior. Seu propósito não depende de palco. Pode existir numa casa, numa profissão, num projeto honesto, num cuidado oferecido em silêncio. Pode estar na forma como você escuta, na coragem de ensinar, na criatividade para construir, ou na compaixão que nasceu da sua dor. Sua história tem valor, seu caminho tem direção. O céu ainda trabalha dentro do seu coração. Eu vou parar de me diminuir, eu vou parar de me comparar. Eu vou desenvolver o que recebi e permitir que Deus me ensine a usar. Se eu precisar estudar, vou aprender. Se eu precisar mudar, vou obedecer. Se eu precisar esperar, vou crescer. Se eu precisar recomeçar, vou confiar. Não é sobre provar para alguém que eu mereço ocupar um lugar. É sobre ser fiel ao que Deus me entregou e servir onde Ele me colocar. Senhor, cura a parte de mim que ainda busca aprovação.
Tira o medo de falhar, a vergonha de começar e a pressa de ser reconhecida. Mostro os dons que deixei escondidos, revelo o que preciso desenvolver. Coloca mulheres sábias em meu caminho, pessoas que me ajudem a crescer. Se uma porta não fizer parte do teu plano, dá-me paz pra não insistir. Se uma oportunidade vier das tuas mãos, dá-me coragem pra seguir. Que meu propósito não alimente vaidade, que meu chamado produza serviço. Usa minha voz para levantar, minhas mãos para cuidar e minha história para abrir caminhos. Você não precisa ter todas as respostas, precisa apenas continuar disponível. O propósito também aparece enquanto você caminha. Há coisas que Deus revelará no processo, há pessoas que você encontrará no caminho, há talentos que crescerão com disciplina e sonhos que ganharão nova forma. Não tenha vergonha de mudar de direção, obedecer também é saber soltar. O plano de Deus não perde valor quando acontece diferente do que você imaginou. O céu não desistiu de nós, ainda há propósito em nossa vida. O que hoje parece sem sentido, amanhã pode se tornar uma saída. O céu não desistiu de nós, nosso chamado continua de pé. Daremos mais um passo, mesmo pequeno, Deus sustentará nossa fé. Não vamos enterrar o que recebemos, não vamos desprezar a preparação. Há uma missão esperando nosso sim, há uma direção para o coração. Você não chegou tarde, você não foi esquecida. Sua história ainda está sendo escrita. Você não chegou tarde, você não foi esquecida. Sua história ainda está sendo escrita. Quem disse que você chegou tarde? Quem disse que seu tempo acabou? Quem mediu sua vida por uma queda e decidiu que nada mais restou? Quem disse que seus não são pequenos? Quem disse que sua voz não tem valor? Quem transformou uma fase difícil numa sentença sobre quem você... Eu pensei que precisava entender tudo antes de dar o primeiro passo, mas Deus chama antes de explicar. Se Ele colocou vida em mim, há uma razão para eu estar aqui. Passei muito tempo esperando um sinal grande o bastante para vencer o medo. Enquanto isso, pequenos convites apareciam diante de mim. Uma porta simples para servir, uma ideia voltando ao coração. Eu chamava de pouco o que talvez fosse o início. Eu chamava de atraso o que talvez fosse preparo. Mas tua voz me ensinou que propósito nem sempre chega como trovão. Às vezes ele nasce como semente e pede apenas cuidado e chão. Meu sim pode mudar uma história, mesmo que eu ainda não consiga ver. Uma palavra entregue com amor pode devolver alguém vontade de viver. Meu sim pode mudar uma história. Deus conhece o alcance da obediência. Quando coloco pouco em suas mãos, Ele transforma em serviço e presença. Eu não estou aqui por acaso. O Deus que conhece meu nome também conhece minha missão. Talvez eu nunca ocupe um palco, mas posso iluminar uma casa. Talvez meu chamado seja cuidar, ensinar, criar, servir ou recomeçar. Talvez Deus use minhas mãos num trabalho feito com dignidade, minha voz numa conversa honesta ou minha história pra gerar coragem. Não deixe
fecha a comparação. Roubar o que me entregaste. Se outra mulher florescer primeiro, ensina-me a celebrar sem me apagar. Não preciso correr no ritmo de ninguém, preciso permanecer atenta à tua voz. Não é pequeno se nasceu em oração, não é tarde. Se Deus ainda chama, não é acaso. Se o céu colocou o propósito, eu posso começar hoje. Eu posso aprender no caminho. Eu posso pedir ajuda. Meu sim não precisa ser perfeito, Precisa ser sincero. Senhor, Senhor, revela onde escondi meus dons, por medo de errar ou ser julgada. Mostra onde a rejeição me fez duvidar da tua chamada. Dá-me humildade para aprender, disciplina para crescer e coragem para tentar novamente. Se eu estiver insistindo num caminho que não vem de ti, fecha com paz. Se eu estiver parada diante de uma porta preparada, faz-me avançar. Se o próximo passo for pequeno, não me deixa desprezá-lo. Quero ser fiel no lugar em que me colocaste hoje. Propósito na mulher que cuida, propósito na mulher que ensina, propósito na mulher que cria, propósito na mulher que recomeça, propósito em quem serve escondida, propósito em quem transforma a própria ferida em abrigo para outra vida. Nenhuma história é igual, nenhum chamado precisa copiar o outro. O mesmo Deus escreve missões diferentes. Nosso sim pode mudar uma história, mesmo que ainda não possamos ver. Uma palavra entregue com amor pode devolver alguém vontade de viver. Nosso sim pode mudar uma história. Deus conhece o alcance da obediência. Quando colocamos o pouco em suas mãos, Ele transforma em serviço e presença. Se eu tiver apenas uma semente, entrega. Se eu tiver apenas uma ideia, comece. Se eu tiver medo de falhar, aprende. Se Deus mudar meu caminho, confia. O propósito não depende de aplausos, ele cresce na fidelidade. O céu vê cada passo sincero e usa o que entregamos com verdade. Senhor, visita quem se sente inútil, atrasado ou esquecida. Cura a voz da comparação e devolve sentido à vida. Mostra o próximo passo e aproxima pessoas sábias. Que cada mulher ouvindo esta canção reconheça o valor da própria história. Que seus dons não sejam enterrados, que seu passado não apague o futuro, e que seu sim alcance outras vidas. Não estamos aqui por acaso, há propósito em nossa voz, há propósito em nossas mãos, há propósito em nosso sim. Deus conhece nosso nome, Deus conhece nosso tempo, Deus conhece o caminho, e hoje nós dizemos sim. Amém. Não foi o acaso que me trouxe até aqui, há uma razão para cada passo. Deus conhece meu nome e ainda está revelando minha missão. Levanta, filha, ainda há caminho. O que Deus colocou dentro de você não nasceu para morrer na comparação.
Seu passado não apagou o seu valor. Há uma história esperando seu sim. Há uma vida que será tocada pelo seu amor. Eu passei tempo demais tentando provar que merecia ocupar algum lugar. Mudei meu jeito para ser aceita. Calei ideias por medo de falhar. Olhei pra outras mulheres avançando e pensei que eu tinha ficado para trás. Mas tua voz entrou no meu silêncio. Meu tempo não se atrasa jamais. Tu viste dores que eu não reconhecia. Coragem escondida sob insegurança. Até a ferida pode aprender a servir. O que hoje parece apenas um pedaço pode se tornar ponte para alguém seguir. Há uma missão sobre a minha vida. Há um caminho preparado por Deus. Eu não estou aqui por acaso. Meu nome foi lembrado nos céus. Há uma missão sobre a minha vida e ela começa com meu coração. Quando eu entrego o pouco que tenho, Deus transforma em propósito e direção. Não preciso saber tudo agora, só preciso continuar disponível. O Deus que me chamou pelo nome também fará o caminho possível. Se eu tiver uma palavra, Eu vou dizer com amor. se eu tiver uma ideia, Eu vou começar sem temor. se eu tiver uma habilidade, Eu vou desenvolver. se Deus mudar meus planos, Eu vou obedecer. não é sobre aparecer, é sobre servir. Não é sobre chegar primeiro, é sobre não desistir. É sobre ser fiel ao que nasceu no coração de Deus. Talvez meu propósito aconteça numa sala, num pequeno negócio, numa profissão. Talvez ele cresça numa família, no projeto, numa conversa, numa oração. Nem todo chamado precisa de palco, nem toda missão recebe aplauso. Há coisas eternas acontecendo em gestos simples que ninguém publicou. Livra-me da pressa de ser reconhecida, que eu não troque caráter por visibilidade. Se o caminho for longo, dá-me constância. Se o começo for pequeno, dá-me fidelidade. Se eu precisar mudar de direção, dá-me humildade para aprender. Minha história, Tem sentido. oh, meu sim ainda. Pode florescer. O céu trabalha No secreto. antes que o mundo consiga ver. Senhor, cura a comparação que tenta diminuir o que colocaste em mim. Tira a vergonha dos começos simples e o medo de não chegar ao fim. Mostra o próximo passo, mesmo que não mostres o caminho inteiro. Dá-me olhos pra dar reconhecer as oportunidades do cotidiano. Coloca mulheres sábias ao meu lado, gente que corrija sem apagar minha voz. Guarda meu coração da vaidade, que meus dons se tornem serviço. Meu trabalho se torne testemunho e minha história leve esperança a quem pensa que não tem futuro. Eu não sou tarde demais. Eu não sou um erro, Eu não sou a rejeição. eu não fui esquecida. Sou chamada Pelo nome, sou ensinada no processo, sou guardada pela graça. Há propósito no meu caminho. Minha voz tem propósito, minhas mãos têm propósito, minha presença tem propósito, meu recomeço tem propósito. Talvez alguém esteja esperando a coragem que nascerá quando eu disser sim. Talvez minha cicatriz se torne abrigo, minha experiência se torne direção, e o que quase apagou minha esperança se transforma em compaixão. Eu não preciso copiar outra história. Deus conhece meu ritmo, meus limites e meus passos. O Deus que me trouxe até aqui vai me conduzir depois. Há uma missão sobre a nossa vida, há um caminho preparado por Deus. Nós não estamos aqui por acaso, nossos nomes são lembrados nos céus. Há uma missão sobre a
direção. Não precisamos saber tudo agora. O Deus que nos chamou pelo nome também fará os caminhos possíveis. Você não está aqui por acaso. Ainda há caminho, ainda há propósito, ainda há um sim dentro de você. Deus conhece seu nome e a missão continua viva. Amém.